Oi, gente linda do meu coração, e aí, como vocês estão? Eu tô muito bem, tô muito feliz e eu estou entusiasmada. Pois é, a palavra é essa, palavra-chave que eu me refiro a esse vídeo. No vídeo de hoje aqui, a gente vai falar sobre o eclipse solar anular. Pois é. Esse eclipse que vai acontecer no dia 14 de outubro de 2023. Esse é o penúltimo, tá? Nós temos um próximo eclipse, que é lunar, que vai acontecer no dia 28 de outubro. Mas enfim, eu vou focar nesse eclipse que vai acontecer no dia 14 de outubro, como eu falei, que é o eclipse solar anular. Eu tenho muita coisa aqui para dizer para vocês. Eu gravei aí num vídeo que eu vou deixar aqui, né, na descrição, falando sobre as energias de outubro. E o mais importante de tudo, gente, é que o ano de 2023, ele é um ano regido pela Lua. Então, ele é um ano onde nós temos que trabalhar todas as questões relacionadas à nossa parte emocional. E a nossa parte emocional, quem conhece, né? Lua fala sobre o nosso passado, traz, né? Emerge coisas do passado, a nossa bagagem de passado, e também traz as questões obscuras, não sei se é a palavra, mas eu acredito, as coisas que estão no nosso inconsciente que nós não temos noção, né, do que pode vir a ser. Mas de qualquer forma, esse é um ano de grandes revelações, um ano de muitas transformações e um ano que te pede muito o mergulho dentro do seu autoconhecimento, né? Por isso essas questões me chamam muito a atenção, porque dentro das terapias que eu faço, existem muitas situações que são trazidas e que conversam muito com o lado inconsciente de cada um. E são questões que emocionalmente tornam a pessoa frágil, mas também que emergem em algum determinado ponto da nossa linha do tempo e que nós não temos como esconder, porque isso impacta o nosso avanço, a nossa caminhada. Então é necessário que a gente mergulhe realmente para poder lidar com certas situações, né? Mas enfim, por que eu estou trazendo essa introdução aqui? Eu fiz, vou me basear naquilo que eu escrevi, tá, gente? Porque esse penúltimo eclipse é um eclipse raro de acontecer também, né? E não menos importante, ele é muito importante e vai falar muito dessas questões no nosso inconsciente, tá? Bom, eu aqui convido você a puxar a cadeira e ouvir exatamente aquilo que eu vou comentar aqui com vocês, trazendo como conteúdo. E você vai aí colocando essas questões para que você possa também se observar diante dos acontecimentos, tá? Esse eclipse que eu estou falando, justamente o eclipse solar anular, que vai acontecer agora, dia 14, ele já reverbera dias antes, tá? Essas energias, essa movimentação de energias já reverbera antes e vai reverberar após também a data. Então, não são acontecimentos que estão só fadados ao dia 14, mas são acontecimentos que já vêm respingando aí nas nossas questões,
nas questões da humanidade, né? Então, questões pessoais, individuais, mas nas questões do coletivo, tá? Então, isso impacta muito antes do fato ocorrer mesmo, tá bom? De certa forma, isso vai reverberar para depois da data também. Então, tem muitas questões que eu acho muito importante colocar aqui para que vocês, quem gosta desse tipo de assunto, vá se situando aí e entendendo o quão importante é essa movimentação que está acontecendo, que vai acontecer especificamente para nós no dia 14 de outubro, tá bom? Bom, esse eclipse que vai acontecer vai estar, vamos dizer, associado também à questão da Lua, e a Lua, nós teremos aí a Lua Nova, né? Quando eu falo sobre Lua Nova, eu trago questões influenciadas na fecundação das energias Yin e Yang. Vamos dizer, nas questões da energia sagrada do feminino e na energia sagrada do masculino. Então, essas duas energias são muito importantes para nós, para que nós também consigamos fazer esse efeito acontecer na nossa própria vida. Ou seja, olhando, voltando esse olhar para dentro de nós, né? Nas situações, em tudo aquilo que está acontecendo, agora voltado para o momento presente. Então, seria o fato de nós pararmos agora um minutinho aí que seja, investir o seu tempo, que é um investimento, sim, usar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o tempo, para nos observar, entender as questões que fazem muito mais morada na nossa mente, na nossa emoção e aquilo que está se manifestando aí diante das nossas atitudes, das nossas decisões, escolhas, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós realmente necessitamos. Tudo isso é muito profundo, tá, gente? Mas somos seres humanos e carregamos dentro de nós um mistério muito grande, né? Estamos aqui conscientes agora falando sobre isso, mas quando observamos isso para dentro das nossas questões, entramos em contato com o nosso também inconsciente. O nosso inconsciente, muitas vezes, ele está sem entendimento, ou seja, a gente não tem consciência, e por isso inconsciente, da forma racional, da questão de entendimento, de compreensão, né? Mas esse movimento que rege essa transformação, ou seja, esse chamado, né, que o próprio universo tem como conversar conosco, é exatamente o motivo de que nós estamos aqui e que é o mais importante para que a gente tenha consciência dos próximos passos, da próxima tomada de decisão, das escolhas que a gente tem que fazer, da purificação de tudo aquilo que está acontecendo e tudo mais, tá? Isso é só uma introdução e eu queria me basear exatamente sobre aquilo que eu coloquei aqui. Eu vou me basear no escrito exatamente para que eu não perca nenhum detalhe, que nenhum detalhe fique fora, tá? Porque esse vídeo aqui é um vídeo que eu estou fazendo carinhosamente para trazer o mais didático possível para que você possa entender. Mas também, se você não compreender, se você não entender, existe aqui, né, a nossa área de comentários. Coloca lá que depois a gente bate um papo bem bacana, eu e você, ok? Bom, como eu falei, eclipse, né, solar, anular, ou seja, a lua se sobrepõe ao sol, ela não vai cobrir ele totalmente, ele vai ficar aquele aro, aquele círculo luminoso do sol, né? Mas isso também vai acontecer
exatamente na lua nova, que são essas questões que eu acabei de falar, vai trabalhar as nossas energias, o nosso lado do feminino sagrado e o nosso lado do masculino sagrado. Há uma fecundidade quando a gente fala com relação à lua nova e traz aí novas perspectivas, né, relacionadas também a um fato muito importante, a nossa segurança, né? Eu vou, enfim, esmiuçar um pouquinho mais aqui, eu espero que você goste daquilo que eu vou lhe entregar. Bom, é hora de escolher então as sementes. Esse movimento aqui do eclipse faz com que a gente se volte para dentro de si e a gente escolha as sementes que a gente quer plantar, que a gente cuide, né? Que essas sementes possam germinar aí, crescer firmes e fortes, tá bom? Entre em contato, então, com a força da natureza, porque esse movimento também está alicerçado aí esse reino, né, da natureza, que também está coligado a nós para que nós também possamos nos transformar, né? Muitas vezes, até mesmo nos basear na natureza com relação ao próprio ciclo que ela traz para nós, né? Ciclos muitas vezes de perdas, né? De hibernação, de reflexão, ciclos muitas vezes de primavera, de trazer o novo, de trazer a renovação e de colocar em prática exatamente aquilo que, como eu disse, a gente deseja, né? O mundo emocional e o meio social vai ser olhado aí, é o chamado para que a gente realmente se entregue a respeito, né? Onde nós aprendemos aí uma cultura, tá bom? Movimento aí de mergulhar no nosso inconsciente, então, para que a gente traga a revitalização, né? Ou seja, esse movimento é de revitalizar as nossas consciências. Isso a nível individual e a nível coletivo. Então, vai mexer aí nas nossas emoções, no sentido de nos conectar ao elemento água. Para aqueles que não conhecem, esse elemento é o que nos conecta aí às nossas emoções, tá bom? Cada signo também do zodíaco traz o seu elemento fundamental. Então, procure saber qual é o seu signo e qual elemento ele se fundamenta aí, né? No caso aqui de uma escorpiana que está conversando com vocês, o elemento do meu signo é água, tá bom? Então, traz as emoções aí nesse caso, tá? Mas nós não somos um signo só não, tá, gente? A gente tem interferência de todos os signos, então não dá só para você olhar o seu signo solar, que é exatamente o dia que você nasceu, né? E dizer que você é exatamente aquelas características que estão falando sobre aquele signo. Você tem um pouco dos 12 signos do zodíaco aí em você. Mas isso daí a gente vem observando ao longo do tempo. Para aqueles que gostam, né, da parte da astrologia, eu indico aqui fazer o seu mapa astrológico, porque conversa muito com quem você é, até porque ele está pautado aí, né, não só no seu nome, mas também no horário que você nasceu, aqui, né, exato, onde, o local que você nasceu, para que dentro desse estudo possa ser observado como é que estava, né, vamos dizer, a posição de Sol, Lua, enfim, ascendente, planetas, aquilo que conversa mais com você, aquilo que não, enfim, as casas, né, do nosso mapa astrológico também. É muito interessante a gente poder observar e trazer esse conteúdo de conhecimento para que a gente possa também se observar um pouquinho mais segundo,
a astrologia também e a astronomia, né? Que é a posição de todos os planetas aí, que de repente de todos os astros que estão fazendo influência ali no dia em que você nasceu, tá bom? Como eu disse, voltando aqui, como eu disse, vamos tratar do nível individual e coletivo. Então, vai mexer aí nas nossas emoções, no sentido de nos conectar ao elemento água, como eu disse, né, as nossas emoções. E o eclipse vai potencializar. Aliás, todo eclipse, ele é um ponto de potencialização, né? Ele vai potencializar, então, o nível de sentir essas movimentações. Enfim, a gente já está sentindo, né, essas questões, tanto no nosso âmbito individual, mas também no coletivo, né? Haja vista tudo aquilo, todas as situações que andam acontecendo. Quer dizer, né, que tudo aquilo que nós estamos vivendo se potencializa, então, por razão de observarmos e lidarmos aí, né, enfim, com aquelas situações que merecem ser ajustadas. A gente tem muita coisa a ajustar, é aquilo que eu sempre falo, né? A gente está aqui em busca de nos ajustar e de sair daqui melhores do que quando a gente chegou. Então, existem situações aí que precisam ser ressignificadas e por isso, quando fazemos o movimento da reflexão de nossa existência, conseguimos visualizar diante das ocorrências que estão se manifestando. Isso está ligado também aos nossos karmas, né? Tudo aquilo que a gente veio trabalhar aqui para poder fazer esses ajustes. Esses ajustes, eles são feitos conscientemente, ou seja, a gente identifica aquilo que não está muito legal, a gente trabalha para que ele possa ser ajustado, então limpando, enfim, trazendo para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, até que nós possamos ressignificá-los, dar um olhar que não seja tão pesado, né? Tão difícil de carregar, mas que seja algo que realmente nos proporciona o nosso autoconhecimento, né? Isso fica como uma experiência bacana que te ensina, que tem esse chamado para que você aprenda, né? E que isso pode sim trazer dentro das suas experiências um momento dessas transformações, que é o que a gente veio fazer aqui. Isso é bom ou mal? Então, isso é o que precisa acontecer, tá joia? Então, é uma visão clara, né? Então, e é o exercício aí de limpeza, de concentração para realizar o presente. Então, nós damos abertura para manifestar o que verdadeiramente queremos realizar, tá? Então, enfim, olha só. O eclipse, ele mostra, né, com clareza os obstáculos que te impede de você se realizar. É ainda muito bacana porque ele dá oportunidade exatamente de você virar essa chave, né, mudar esse jogo aí a seu favor, mas agora consciente, né, trazendo essa consciência existencial a que nós realmente fomos chamados a entender, a compreender, tá? Então, a vida, ela remove obstáculos à maneira dela. Normalmente, como é eclipse, é de uma maneira abrupta, inesperada, né? Só que tem uma informação muito importante, também é rápida. Sabe aquela coisa que acontece que nem você sabe o porquê que aconteceu, quando aconteceu? Porque quando vem essa movimentação, ela vem e acontece. Ela não te dá indícios de que vai acontecer. Então, esse eclipse aí,
ele tá voltado para essa questão, tá? Aliás, tudo que tem que acontecer conosco acontece e não pede licença, né? Então é por isso que a gente tanto fala em escolher essa movimentação, esse exercício, de maneira benéfica, né? A trabalhar de maneira que nós tenhamos boa vontade, né? Trabalhemos com amor, porque as mudanças que tem para vir vão se manifestar, você querendo ou não. Vai ser pelo amor ou vai ser pela dor, tá? Então, exatamente aí, esse eclipse também vem fazer essa movimentação, tá? E esse eco dessa movimentação dentro desse eclipse aí, ele vai reverberar por dias, enfim, ou até meses, tá? Vamos dizer aqui que mais ou menos aí, num prazo de 6 meses, ele ainda fica reverberando. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção aqui para a gente poder fazer essas questões de maneira consciente, lógico, né? O eclipse solar é a consciência, vamos dizer assim, sendo bloqueada pela Lua, né? Devido aí ao movimento, esse movimento que acontece, a Lua se sobrepor ao Sol, sendo que a Lua é o nosso mundo inconsciente, então o nosso mundo inconsciente vai trazer revelações, ele vai se revelar, tá? Só que a Lua, ela tem a ver com o passado também, então isso vai revelar aquele nosso lado emocional inconsciente, né? Que tava ali guardadinho, represado, tava meio que escondidinho, né? Que a gente não dava muita. A gente sabe que ele existe, mas a gente não dá muito ouvido, né, para ele. Então aquilo fica meio que arquivado, né? E essa pastinha aí, ela vai vir à tona, ela vai emergir, tá? Você sabe que tem situações que ficam arquivadinhas ali, escondidinhas, e elas não têm um entendimento racional se a gente não se voltar a prestar atenção e dar mais ouvido a isso, né? Então a gente muitas vezes age de maneira irracional e é por isso que a gente provoca os nossos sofrimentos, tá bom? Então o eclipse aí acontece trazendo movimento de equilíbrio em nossa vida, o passado representado pela Lua, né, com todas as situações inconscientes, e a vida futura aí que é representada pelo Sol, que traz a sua luz, que ilumina, né, sendo o eclipse aí exatamente esse que nós vamos passar, a fotografia do nosso presente, sabe? É bem isso mesmo. Dentro desse movimento do eclipse, justamente a gente bate uma foto e vê como é que tá todo a nossa vida, todo o nosso âmbito, tudo aquilo que nos rodeia, né? Eu costumo dizer que essa foto é do aqui e agora, né? Então, é aí que vem a grande reflexão para cada um de nós. Isso é bom? É bom, né, gente? Porque vai mudar. Então, no presente, algo acontece para que seja olhado, observado e que você tenha tempo de trabalhar isso para que haja uma transformação, né? Então, essas mudanças geram transformações que nos causam desconforto, exatamente, né? Nos trazem desafios e a humanidade, o homem, ele resiste a mudanças, justamente porque te tira, né, da sua zona de conforto e você tem que colocar a mão na massa ali, trabalhar todas as questões que precisam ser trabalhadas, tá? Essas transformações, como eu disse, nos tiram da zona de conforto
mas elas nos sintonizam aí com o nosso destino, né? O nosso projeto espiritual que precisa ser executado. É para isso que nós estamos aqui, tá? O eclipse, ele abre portas novas, né? Portas novas não, desculpa, gente. O eclipse, ele abre portas e nos trazem novas oportunidades, com certeza, né? É o renascimento, é o que a gente precisa se entregar. A gente precisa ousar olhar para aquilo ali e fazer algo diferente, né? Criar novos caminhos, novas estratégias. O verbo aqui é renascer, né? É esse o chamado também, para que a gente renasça. Além disso, vale aqui ressaltar então que o eclipse ele traz eventos e acelera os acontecimentos para que as transformações possam ocorrer, tá? Agora, no âmbito individual, né, eu vou dar esse olhar mais focadinho aí, vale colocar aqui que estamos num ponto onde vamos nos questionar com relação à nossa vida até agora, né? Sobre acontecimentos, situações, atitudes, pensamentos, decisões, princípios, verdades, enfim, convicções, tudo aquilo que é o que forma a gente, tá? Esse eclipse aí, ele vai trazer, então, o foco no campo relacional, e aí consigo mesmo, com certeza, né? E no relacionamento social. Então, eu com o outro, eu com o meu parceiro, eu com meu sócio, eu com a família, eu com os colegas de trabalho, eu com o vizinho, né? Eu com as pessoas que moram comigo, enfim, né? Eu com é esse olhar, tá? Bom, como eu funciono, né, com essa interação com o outro aí? Então, ele traz o quê? O incentivo à diplomacia, a gentileza, né, a cordialidade, a amabilidade, né, o respeito, a justiça no quesito acordos, né, nos combinados aí, a paz, enfim, as parcerias, né, essa união que nos fortalece, né, e que nos traz situações diferentes, novos caminhos, novos ares, novas possibilidades, enfim, essa questão, esse olhar aí, tá? Bom, esse eclipse aí, ele tá acontecendo exatamente no signo de Libra. Pois é, nós estamos num período aqui onde o Sol está em Libra. Para aqueles que não conhecem, vamos colocar aqui claramente que nós estamos num período onde os librianos estão fazendo aniversário, tá bom? Então, ele está acontecendo em Libra, tá? Então, o regente de Libra aqui é Vênus, e é muito importante dizer isso, né? Porque são todos que estão vibrando na luz. Então, quem está vibrando na luz mesmo, né? O eclipse vai trazer aí luz e bênçãos, né? Vai trazer soluções, né? Se tem aprendizagens e testes, nós teremos que encará-los, né? E serão feitos. E simples, né, gente? Eu não sei se eu tenho. Você vai saber, porque a movimentação vai estar tão clara que você vai falar assim, caramba, é sobre isso aqui, né? Então, qual que é a sombra aí? Então, cada signo também tem o seu oposto, né? O seu signo oposto. Como o eclipse está acontecendo em Libra, o que acontece é que o oposto de Libra é Áries, que pode trazer também as características relacionadas a essa sombra de Áries, do signo de Áries, que são dúvidas,
indecisões, dependência emocional, dependência financeira, né? Hesitação, bajulação, tá bom? Casamentos de fachada, políticos e política de fachada, né? Diplomáticos de fachada, enfim, né? Brigas, discussões em família, injustiça, vaidade em excesso, excessiva, inveja, relacionamentos superficiais, mau gosto, enfim, tudo isso é a parte sombria, né, de Libra também, tá? Então é bom entender que cada signo tem o seu lado luz e o seu lado sombra, tá? Eu tô declarando aqui para vocês prestarem atenção. Acontece só com Libra, só com os librianos, Alexandra? Não. Voltando a dizer aqui que cada um de nós tem a influência de todos os signos no nosso mapa, tá? Astrológico, tá certo? Cada um atua dentro de algumas casas aí dentro do nosso mapa astrológico. Então, por isso que também, como autoconhecimento, é muito importante a gente também lidar com essa ciência que a gente tem, que é a astrologia e a astronomia, tá? O que nós temos que fazer? Tomar consciência aonde estamos vibrando, se é luz ou se é sombra. E isso vai determinar, então, o nosso eclipse, tá certo? Porque o eclipse vem trazer, né, é bom enfatizar, soluções para quem está vibrando na luz, tá? Acontecimentos que sejam transformadores, mas é aquela mudança de vida, muitas vezes, que acontece, tá joia? Áries, que é o oposto a Libra, é onde está acontecendo, então, o eclipse. Então, esse movimento, ele enfatiza as feridas emocionais, né? O emocional aí vai ser questionado. Então, enfim, nós nos questionaremos, né? Relacionamentos são colocados à prova. Então, tudo tá em xeque. É isso aí, nós vamos ficar num ponto onde a gente vai realmente refletir o que nós estamos fazendo aqui nesse planetinha, né? Tudo é tomada de consciência, tá? Aonde está a sua autoconfiança? Onde está a minha autoconfiança? Ela está sendo trabalhada? Eu realmente, verdadeiramente acredito em mim? Né? É o que a gente sempre fala, né? Esse auto-amor, esse auto-perdão, a autovalorização, isso fica agora bem atuante aí na nossa vida, reverberando, tá? Porque eu tenho que aprender aí o que me faz mal num relacionamento, né? Eu tenho que aprender a abrir mão de alguma coisa, mas vamos dizer assim, não pode ser abrir mão do abrir mão, gente, quando eu falo abrir mão, e é bom eu ressaltar aqui, abrir mão de algo muito importante na minha vida, mas eu não posso abrir mão do que é verdadeiramente importante na minha vida. Então, tem que olhar, e esse olhar aí, ele é um olhar que vai significar muito para mim, né? Para vocês, enfim. Isso é muito legal de se pensar, né? Por quê? Dentro dessa movimentação do eclipse aí, nós temos também o planeta de Mercúrio. Bom, Mercúrio, deus da comunicação, deus das mensagens, enfim. Mercúrio traz essa coisa de comunicar, de expressar, de deixar claro. Então, de falar, de expressar de maneira escrita, de verbalizar, né? Nós podemos até ter boas notícias, sim, nesse período. Podemos até ter boas mensagens, né? Enfim, lermos também bons livros, isso vai fazer com que a gente trabalhe esse nosso lado intelectual que vai nos elevar, né?
Então, nós vamos nos inspirar e muitas das questões que nós precisamos de ajustes, às vezes são inspirados por também esse hábito, essas boas leituras, né, que edificam aí, que trazem esse processo novo para nós, né? Podem trazer também revelações, né? Então também pode trazer aí proposta de emprego, né? Pode trazer proposta de negócios, alguma proposta dentro da sociedade, enfim, vai falar também sobre acordos, né? Sobre combinados, que tem a ver exatamente com o signo de Libra, né? Refazer combinados também, a gente vai poder fazer essa transformação, né? Essas mudanças, né? Isso requer dentro da nossa ação. Então, essas regras que muitas vezes são implícitas, né? Muitas vezes elas vão se tornar explícitas. Então, isso vai vir como revelação, tá? Vamos colocar aqui que também vai acontecer essa mudança acrescentando combinado ou mesmo a gente, diante daquilo que está, a gente eliminando, tá? Purificando, fazendo essa limpeza aí, tá? Isso vai ser muito importante para a nossa vida, pois é o primeiro agente, ou seja, que a gente vai fazer, né, depois de tomar alguma decisão. Então, traçar planos, novas estratégias são muito bem-vindas, ok? Também temos a Vênus, né? Ela entrou em Virgem aí e ela traz as características, então ela tá renovada, lembrando aqui que ela é regente de Libra também, né? Ou seja, Vênus é a deusa do amor, é a deusa da beleza, é a deusa dos valores, enfim. Curioso aqui, gente, é que ela é o regente de Libra, né? E também de Touro, que é ali um signo que a gente vai falar aí no próximo eclipse. Eu não vou dar muito ouvidos a isso aqui não, muita importância, porque depois eu gravo um vídeo aqui conversando sobre o nosso último eclipse, tá? Que nós vamos passar aí, que é o eclipse lunar, tá? Esse momento aqui, gente, traz posicionamento também de Lilith em Virgem, então que vai se associar aí a essa Vênus, e aí a coisa fica mais poderosa, né? De verdade, sério. O que precisamos arrumar, limpar, purificar, sublimar, organizar na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, na nossa cabeça, né? Para que a gente, então, se torne a pessoa que a gente sempre quis ser. Isso é muito profundo, né, gente? Vamos falar que exatamente a gente tem essa oportunidade de se aproximar daquilo que nós verdadeiramente viemos fazer aqui. Ser, além de tudo, felizes diante daquilo que nós somos em essência. Por isso é muito profundo, tá? Então, ele traz aí energias suficientes para fazer as coisas acontecerem, mas temos a problemática da luz e da sombra, e Marte, que é o deus da guerra, né? Não foge disso. Marte em Escorpião traz intensidade, profundidade, aquelas forças, aquelas, vamos dizer, as emoções viscerais que vêm, sabe? Então, os impulsos ocultos que ativam Marte aí quando ele está em Escorpião, também para fazer com que ele tenha coragem, né, para fazer o que se deseja, tá? Pode levá-lo para fazer o quê? Bobagem, conflito, né? A agressividade, violência, morte. Isso é a sombra, tá? É a sombra de morte, de Marte em Escorpião.
Marte em Escorpião também parte para cima do alvo, né? Parte para cima da conquista, parte para o poder. Então, eu estou trazendo 2 olhares aí bem diferentes, tá? Marte em Escorpião na sombra pode trazer tudo aquilo que é patológico psiquicamente, aqueles desejos mais obscuros, né? E os comportamentos mais bizarros. Nós já estamos vendo acontecer, tá? Quando a gente fala do coletivo aí, tá bom? Enfim, também de manipulação. Mas a gente vai pensar aqui exatamente na luz de Marte em Escorpião. Vamos dar mais ênfase a isso. É aquela coisa assim, né, da força, né, de resistir a tudo, essa resiliência, né, do magnetismo pessoal, enfim, do misticismo, da sagacidade, né, da perspicácia para achar um problema, um erro, mas também para achar a solução dentro de tudo isso, né? A sagacidade, a perspicácia dentro do trabalho, no negócio, né? A liderança e, acima de tudo, a fé, né? Aquela fé robusta, né? Aquela fé que realmente nos dá o fortalecimento para enfrentar, enfim, o lado mais obscuro, ou então que a gente muitas vezes quer fugir, né? E não se dá por conta. Força, fé e foco, gente. São os 3 Fs aí, né? Pois é. Marte em Escorpião. Isso é muito bom para todos nós, tá? Mas precisamos vibrar na luz, elevar o nosso nível de consciência, elevar a nossa frequência, vai fazer com que a gente se eleve também e esteja energeticamente elevados para que a gente possa trazer esse fortalecimento muito grande para fazer as transformações na nossa vida, tá? Marte é regente de Áries, que é o nosso nodo norte, tá? Eclipse aí no nosso nodo norte, Áries, no eixo Áries, Libra, e teremos aí o último eclipse no eixo Touro e Escorpião. Por isso que eu já estou falando e me adiantando aqui, porque vai ser impactante também, tá? Isso é muito importante, né? Porque isso é a finalização, isso representa a finalização, né? E é o começo de uma coisa e final de outra. Isso é muito interessante. Ou seja, tão forte quanto isso, nós vamos ter aí meses de transformação e adaptação para os novos caminhos, né? Que irão se mostrar a partir do eclipse. Lembrando que esse eclipse já está reverberando, já está, ó, lançando esses movimentos aí para todos nós, tá bom? Então vamos aguardar, porque nós vamos conversar com isso vamos dizer assim, por muito tempo, tá? Essas transformações serão feitas mediante a nossa conduta, né? Nódo lunar são os pontos da astrologia que mostram pontos kármicos que trabalham e cumprem os destinos das criaturas, gente, ó. A gente chama de cabeça e cauda de dragão. Então, se vocês ouvem a astrologia ou astrólogos aí falando, já vão se familiarizando com esses termos, né? Esse cabeça e cauda de dragão são pontos de cruzamento, não são planetas, tá? São, vamos dizer assim, locais onde o Sol e a Lua se encontram e se cruzam. E o cruzamento, né? Sul é chamado de cauda e o cruzamento norte é de cabeça, tá bom? Então, nó do norte e nó do sul são pontos e esses pontos eles se deslocam bem lentamente, porque os outros, gente, estão sempre em movimento com suas órbitas próprias, né? Cada astro tem a sua órbita própria, né? E esse movimento, então, leva a aproximadamente
18, 19 anos, tá bom? Outro quesito muito importante de falar aqui, ó, Plutão em Capricórnio, tá em quadratura com esse eclipse que a gente vai ter aí no dia 14, tá? Esse é o detalhe. Isso não é bom e também eu não vou mentir para vocês, tá, gente? Vai dar trabalho, sim, para todos nós. E ele tá quadrante aí, ou seja, ele tá quadrando esse eclipse. E esse detalhe é difícil, porque são, vamos dizer, as questões que a gente precisa mexer, né? É um problema que nós precisamos nos preparar para encarar e renovar. Então, a questão de Plutão também é, vamos dizer que é um planeta que traz as crises pessoais também, né? Então, mas também ele traz também, olha só que bom, né? Seu lado luz. Traz regeneração, traz tomada de transformação, ressignificação, então isso é muito bacana também, né? Ou seja, como tudo, né, gente, tem o seu lado luz e sombra. Plutão, nesse eclipse aqui, ele vai ordenar envolvimento, né, para nossa transformação, porque a vida quer de nós para o que a nossa alma também pede para nós, né? Porque a gente se recupere, né? Esse movimento, a gente se ressignifique, a gente coloque para fora essa força interior que existe como poder pessoal de cada um de nós, mas que, vamos dizer, no meio dessas situações todas da nossa jornada, da nossa linha do tempo, se perdeu aí por em algum momento, em algum ponto da nossa vida. Enfim, Plutão, ele traz esse pedido, né, para que a gente se recupere, renasça das cinzas, né? Tá todo mundo muito cansado energeticamente falando, né? Plutão quer que a nossa cura profunda se estabeleça, a fim de que a gente possa provocar essa limpeza, né, de tudo aquilo que tá lá guardadinho nos porões do nosso subconsciente. Então, como é que eu trato isso, Alexandra? Poxa, tem o movimento das terapias. Isso é muito importante para a gente poder se situar dentro das questões que atuam na nossa vida e de nos situar em tudo isso e de fazer esses movimentos terem o seu sentido dentro desse chamado para todos nós, tá? Então, ele quer que a gente se transforme a todo custo, mesmo que seja pela dor, tá? Ou pela perda, mesmo que seja pela dor ou pela perda, vai acontecer, gente, né? Eu já disse lá num primeiro vídeo lá que eu fiz, acho que em janeiro, eu disse que essas questões iam acontecer, você querendo ou não. E esse, vamos dizer, é a finalização de tudo isso. Se até agora você não fez isso, essas questões vão acontecer com você. Se não for pelo amor, vai ser pela dor, porque vai acontecer, tá? Então ele vai fazer com que o futuro venha de acordo com o projeto divino que nós todos temos, né? Ele quer que a nossa evolução, a nossa iluminação, ele quer que tenhamos aí consciência. Então é uma fase nova da nossa vida também, né? Que se aponta nesse horizonte, para mim, para você, enfim, para todos nós, né? E como vai funcionar saudavelmente esse movimento? Essa é uma das questões também que eu já recebi, né? Como é que eu vou aprender o limite, que eu vou usar todas essas informações? Qual é a medida de doar, né? De dar, de receber, enfim, de cortar e aceitar esse corte, sabe? Que a gente largue mão de tudo aquilo que não faz sentido pra gente, de falar, de expressar, de comunicar de maneira equilibrada, né? Justa, né?
de maneira clara, sem ofender, né? Qual que é a hora certa e a quantidade exata de limite que eu vou colocar para o outro? Até que ponto esse outro vai ficar interferindo aí nos meus processos, né? Que eu vou me sentir exatamente invadido por todas essas questões, né? Como colocar limites, fazer combinados, enfim, tudo tem que ser falado, né, gente? Contratado, acordado. O combinado é sempre o caminho aí da paz, é sempre o caminho do equilíbrio, do meio, né, que a gente fala. Né? Eu levo essa bagagem à luz, né? Nós temos que decidir, então, quando a gente... Esse é um movimento muito importante, tá? A gente tem que decidir, porque se a gente não decide, alguém decide por nós. E aí a gente tem alguém a quem culpar lá no futuro, mas que não é legal, que não é bacana. Então, se a gente é protagonista da nossa história, que possamos pautar essas decisões, mas de maneira a olhar para dentro de nós. O que depende de nós, somos nós que temos que fazer. Você pode até fazer terapia, mas essa terapia vai te ajudar muito a olhar, a você olhar para as suas questões de um outro ponto de vista, né? O momento agora desse eclipse é de recolher, de se recolher, né? De ficar na sua. Então receba esse eclipse, gente, com confiança, com boa vontade, né? Com fé em Deus, enfim, de que tudo virá para o nosso bem maior, porque é assim, né? Mesmo que agora a gente não perceba dentro de toda essa movimentação, dessas crises que estão acontecendo, né? Mas lá na frente a gente vai ver que o caminho de Deus foi perfeito. Bom, não vou me alongar mais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um bom eclipse a todos. A gente se vê num próximo vídeo e coloca aqui para mim o que você achou desse panorama. Embora aqui foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas de qualquer forma essas informações são muito válidas para você, tá bom? Um beijo enorme no coração. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.